E ao Instituto Conversa de hoje. O Instituto Conversa, para quem não conhece, ele é um programa público do Instituto que recebe pesquisadores e público para debater sobre assuntos que envolvem a teoria e a história das artes visuais, motivados pelos temas que envolvem aí as nossas exposições em cartaz. E por ensejo da exposição que abre hoje, é o Kering Metamorfoses, que coloca em mostra obras da artista blumenauense El Kering, pertencentes à coleção Colasso Paulo. A nossa convidada é a curadora dessa mostra, Denise Matar, que irá falar sobre o percurso curatorial, idealizado por ela para o Instituto. Denise é curadora independente, tem no seu currículo aí realizações de mostras no Brasil todo, com artistas como Di Cavalcante, Flávio de Carvalho, Ismael Neri, Pansete, Verê Camargo... Uma lista enorme. Entre outros. E hoje nós teremos aproximadamente 1 hora de fala com a nossa convidada, que vai fazer uma apresentação, e logo após essa fala nós abriremos para uma conversa com o público. Quem estiver interessado em fazer perguntas, por favor, levante a mão, nós vamos levar um microfone até vocês, porque nós gravamos todos os programas dos Institutos Conversas, eles são disponibilizados no nosso canal do YouTube. E mais informações vocês encontram nas nossas redes sociais e no nosso site, que é institutocolassopaulo.com.br. Então, espero que tenham uma boa noite. Denise, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite para todos. Muito feliz com a presença de todo mundo aqui. E eu vou contar numa conversa para vocês como é que foi que eu desenvolvi o projeto da ELK, né? Então, eu vou começar bem do comecinho aqui, né? Eu vou começar contando como é que eu conheci o Marcelo Colasso. Então, eu estava preparando uma exposição do Eliseu Visconti, uma exposição que foi realizada na Galeria Almeida-Ideia, em São Paulo. E aí tinha uma obra que eu tinha visto, que eu trabalhei direto com o Tobias Visconti, que é o filho do Visconti, que é uma pessoa maravilhosa. E aí, então, eu descobri uma obra que chamava Raios de Sol. Aí eu falei, gente, eu quero essa obra na minha exposição, tem que estar essa obra. E ninguém sabia de quem que era a obra, mas o Tobias sabia. Aí o Tobias me falou, olha, essa obra é de um colecionador de Florianópolis. Eu falei, até não conhecia nenhum colecionador em Florianópolis, né? E aí, então, eu entrei em contato com o Marcelo, ele gentilmente emprestou a obra, que é essa obra aqui, gente, olha que obra deslumbrante. E além dela ser uma obra, o slide não faz jus à obra, tá? A obra é muito mais bonita, porque ela tem como se fosse uma neblina, assim, e ao mesmo tempo, o Tobias me falou dessa obra com muito carinho, que ele diz, meu pai pintou a casa, isso aqui é toda a nossa história da família, dessa casa que eles tiveram em Teresópolis. Então, esse foi meu primeiro contato com o Marcelo. E no Papo Vai, Papo Vem com ele, que nós ficamos já num papo enorme, né? A gente falou da ELK, porque eu falei para ele, olha, faz muitos anos que eu não vou a Florianópolis. Eu disse para ele, eu fui para Florianópolis, eu trabalhei nas filmagens do Prata Palomares, do emblemático, né? Prata Palomares. Aí foi muito engraçado, porque eu mesmo nem acredito, eu era uma garota, né? Que fui parar nesse filme por um total acaso, né? E fui parar como a assistente da Lina Bardi. Eu não tinha nem a consciência de quem era, né? A Lina Bardi. Eu trouxe até umas fotos aqui para vocês. Aí aqui, olha, gente, vocês têm a ELK. A ELK participou desse filme. No filme, ela sempre aparece junto com um grupo que no filme era chamado A Família de Branco, né? E a ELK fazia parte da família, e que vinha sempre acompanhada dessa guarda vestida de preto, né? Que era toda uma simbologia, né? do filme. E ali, gente, aquela de azul, sou eu. Porque como todo mundo estava lá, então, por exemplo, essa figura que está junto aqui, que está mais para cá,
era o maquiador do filme, porque todo mundo trabalhava, né? Precisava de um figurante, era a equipe que estava lá trabalhando que entrava de figuração, né? Todo mundo ia. Então, aquela ali sou eu que participei de uma cena, né? E então eu conheci a Elke nesse momento. Eu já conhecia o Lindolf Bell. Vocês não querem vir para cá, não? Também aí. Será que ele não fica aqui, ó? Que tipo, vejo eles melhor? Fica aqui esse canto. Pronto. Quem acha que consegue ver eles melhor? Pronto, todos acomodados. Aí, então, eu já conhecia o Lindolf Bell, porque o Bell, ele era... quando eu estava na escola, o meu colégio recebeu a catequese poética. E o Bell, o homem era uma coisa extraordinária. Não sei se alguém aqui conheceu, mas além dele ser um homem lindo, assim, uma coisa avassaladora, como a Elke, que também era uma coisa assim, extraordinária, quando ele falava poesia, era uma coisa que parecia que baixava, assim, um homem virava um deus, né, falando poesia. Então, eu encontrei com a Elke, que eu não conhecia, conheci nas filmagens, achei ela uma figura muito interessante, né, conversamos muito nessa época, e depois eu fui para o Rio, que eu trabalhei na Petite Galerie, então ali tem uma foto minha, junto naquela, tem o Jaime Maurício, tem a Nilmar Bittencourt, o Jaime Maurício, o Wesley Duque Lee e o José Roberto Teixeira Leite, o outro eu não me lembro, Ricardo Degenstein, esse eu nem me lembrava. E aí a gente teve o concurso de múltiplos na Petite Galerie, que foi um concurso que deu o que falar, porque teve uma briga do júri, o júri não queria premiar ninguém, foi uma confusão, mas o Franco já ficou de olho no trabalho da Elke, e ele acabou encomendando, ele resolveu fazer no ano seguinte, isso aqui foi em 72, e em 73 ele resolveu fazer os múltiplos, e ele então convidou a Elke, ele escolheu 15 artistas e editou os múltiplos desses artistas. E a Elke fez essa nuvenzinha, que é a coisa mais linda do mundo, porque é uma nuvenzinha e a chuva é que segura a nuvenzinha e ao mesmo tempo cai. É uma coisa linda. E aí, então, reencontrei a Elke nesse momento. Vocês veem que a obra que está aqui atrás dela é uma das obras que está na nossa exposição, né? E aí, então, eu reencontrei a Elke nesse momento, depois tornei a perder de vista, mas aí, nos anos 80, eu reencontrei a Elke de novo, porque eu, junto com meu ex-marido, eu tinha uma escola de joalheria, junto também com o Marco do Ailib, e quando a gente abriu essa escola, a Elke foi na abertura, e eu, nessa abertura, eu apresentei a Elke para o Marco do Ailib, os dois ficaram amicíssimos, e essa joia que eu usei ontem, feliz da vida, né? Essa que o Marco me emprestou para o vernissage, foi feita com um cristal da Elke. E depois, posteriormente, o próprio Marco deu um curso da Escola Nova na Galeria da Elke. Então, a gente ficou assim com muitas ligações assim próximas ao longo dos anos, apesar de não ser uma pessoa muito próxima, mas eu fui encontrando com a Elke em vários momentos. E aí eu conversei isso com o Marcelo e agora, 7 anos depois, eu estou aqui toda feliz. Ele me ligou o ano passado, Denise, tu queres fazer a curadoria da Elke? Eu falei, nossa, eu vou adorar fazer. Mas foi um mergulho, porque eu conhecia a Elke, conhecia alguma coisa da obra dela, mas eu não conhecia, de fato, o trajeto dela, né? Então, todo o trabalho curatorial, ele começa com a pesquisa. Se ele não tiver, para mim, né, se ele não tiver um bom trabalho de pesquisa, não tem exposição que saia direita, né? Então, a gente sempre tem que começar com um estudo do artista, com uma pesquisa feita pela curadoria, mas eu saí com metade do meu caminho andado
graças à pesquisa da Diana Schwartz, que está aqui do lado, e por isso que ela está sempre titulada como uma consultora do projeto, porque de fato ela foi uma consultora para mim. Porque você pegar alguém que já fez uma pesquisa, que já estudou, que já se debruçou sobre o material, a Rafaela, a filha, tem um arquivo fantástico. Só que é um arquivo assim, que você parece que caiu um mundo na sua cabeça, né? Não é? Porque é uma quantidade de foto, fotografia, informação, catálogo, só que não tem uma ordem, uma organização no material. Então, quem fez essa ordem foi a Diana. Então, eu só pude andar tão rápido nesse trabalho graças a uma pesquisa feita anteriormente pela Diana, que, por sinal, vai dar uma palestra aqui também e vai lançar um livro que ela está preparando maravilhoso, que é um livro sobre, a partir dos diários da Elke. Tá? Então, ela conta a história. Então, e o livro vai ser lançado aqui no Instituto, quando é que é? Setembro? Novembro. Tá? Então, não deixem de vir, porque vai valer a pena. E, dentro da pesquisa da Diana, como eu também recebi do Instituto o material que era da Rafaela, eu saí fazendo uma pesquisa minha particular, porque a pesquisa da Diana, o objetivo da Diana era ligeiramente diferente do meu, muito mais focado nas artes plásticas, né? Então, eu também senti a necessidade de fazer uma pesquisa minha particular dentro do material, com algumas coisas. Só que quando você já tem uma pesquisa feita anteriormente, você já sabe por onde que você vai, você economiza assim, um trabalho muito grande, né? E aí também saí lendo fotos, cartas, jornais, os cadernos dela, né? Dentro do arquivo da Rafaela. Também fiz uma pesquisa que foi muito importante para mim na biblioteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, porque eles tinham algumas coisas que eu não tinha visto, nem na pesquisa da Diana, nem na pesquisa, nem nos arquivos da Rafaela, porque isso você vai juntando, né, todo o material. E também um material do próprio Instituto, que tem um livro que está colocado ali na vitrine, que é um livro interessante. Infelizmente, a gente não pode abrir todas as páginas, mas é um livro interessantíssimo, porque lá você enxerga as conexões que a Elke fazia. Ela juntava uma imagem com outra. Então, de repente, tem uma imagem da Maria Callas sendo cumprimentada pela plateia, e uma outra figura que não tem nada a ver mas são junções que ela faz, que é muito interessante para a gente entender o percurso da cabeça da artista. Nesse álbum, por exemplo, tem uma reportagem que ela recortou sobre o Roberto Morricone, que é um artista que eu conheço bem a obra, que foi interessante para ela, que ela teve muito convívio. Enfim, você vai juntando os dados, né? E vocês vão ver na história dela que tem um momento que ela vai estudar com o Mário Cravo. A primeira coisa que eu perguntei para a Diana foi: Diana, como é que a Elke foi parar na Bahia? Aí ela me falou assim: eu não consegui descobrir até hoje. E aí, olhando esse caderninho desse tamanhozinho que está lá também na vitrine, que é do Instituto, eu li aquelas pagininhas todas e ela conta um sonho dela, e nesse sonho ela diz assim: e aí tinha uma pessoa que parecia o meu tio Odebrecht. Falei, haha, descobri. Porque aí eu fui procurar e descobri que o Zering e os Odebrecht eram aparentados, né? E certamente ela foi parar na Bahia por causa do tio Odebrecht, que inclusive era muito ligado à família do Mário Cravo, patrocinou livros e tal. Isso eu ainda vou apurar mais. Mas aí, então, é isso que é a maravilha da pesquisa, né? Porque a gente vai
enxerga um pontinho, aquilo esclarece uma coisa, outra, e a gente vai começando a entender o percurso da artista, né? Então, de toda essa pesquisa que eu fiz para a exposição, que, por exemplo, a Daiana, se ela for fazer a pesquisa dela, como eu disse para vocês, tem outro objetivo. Então, nesse outro objetivo, ela vai elencando outras coisas, né? Eu acabei chegando à conclusão que eu queria fazer uma cronologia. Então, eu vou fazer assim, uma visão da obra toda da Elke, que está na nossa cronologia, que eu coloquei lá na entrada da exposição, porque eu sou a obsessiva de cronologia. Toda a exposição minha tem cronologia, porque eu acho que é muito importante para o visitante ter essa possibilidade de entender o caminho do artista. Eu acho que abre caminhos de entendimento, né, da obra. Então, aqui, gente, olha que gracinha que ela era, a Elke, né? Menina, imagina, uma menina, filha de da família mais importante de Blumenau, uma família tradicional, alemã, luterana, né? Seríssima. Aqui a foto dela na formatura, tá? E aí ela vai trabalhar por relações familiares, né? A gente acabou descobrindo, né, que tudo sempre tem uma coisa da relação familiar. Só estava faltando a Bahia, que se descobriu também que foi uma relação familiar. Então, ela acaba indo trabalhar com o Lorenz Heilmar, que estava executando os vitrais da Catedral São Paulo Apóstolo, que hoje é a Catedral de Blumenau. Eu pensava que ele, o Lorenz Heilmar, tinha desenhado os vitrais, mas os vitrais foram desenhados pelo Gottfried, que isso é um pai e o filho. O Dominicus é o pai e o Gottfried o filho. Os dois desenharam a catedral e desenharam também os vitrais, tá? E aqui tem um vitral aqui da Elke. Peraí, deixa eu ver aqui. Será que eu podia? Ah, tá aqui, ó. Esses são os vitrais da catedral, que são lindos. Eu imagino que a Elke tenha trabalhado mais na parte com ele do desenho, né? Mas depois ela foi para Porto Alegre e foi trabalhar onde? Ela foi trabalhar lá onde ele fazia os vitrais, porque, na verdade, o Lorenz foi convidado para executar os vitrais, tá? Então, seguindo aqui, vou voltar aqui para o slide que eu pulei aqui. Então, aqui a gente tem os desenhos que a Elke trabalhou junto com ele, mas ela começou a fazer estudos para vitrais. E ela chegou a executar um dos vitrais, tá? E esse vitral, a Rafaela me falou ontem que ficava na casa dela, que ela lembra perfeitamente desse vitral, né? Então, mas ela coloca que o vitral foi feito em 1958, tá vendo? Então, ela chegou a executar. Se foi mais de um, não sabemos, né? Bom, aí o Heilmar, quando viu todo o trabalho da Elke, ele chegou à conclusão que ela era uma menina muito talentosa. Então, ele convence a família dela ir estudar na Alemanha. Então, ela tem a foto dela na Alemanha, aqui um trabalho que está na nossa exposição, que ela fez nessa época, e ela estuda com o Anton Hiller. Mas foi muito difícil para ela. Imagina, uma menina que morava em Blumenau, de repente vai parar em Munique, e ela realmente se sentiu totalmente perdida. Foi um período muito difícil para ela. E no meu entendimento da Elke, toda vez que ela tem problemas, ela corre para o desenho. O desenho é o lugar no qual ela consegue expressar, onde ela coloca os problemas dela, vai tudo no desenho, né? Bom, aí aqui ela volta, aqui tem um pedacinho que eu pulei aqui, ela volta para o Brasil, ela fica até 60, e quando ela volta para o Brasil,
o pai dela morre. Ela era muito ligada ao pai e o pai era a pessoa que estimulava ela para esse trabalho todo de artes plásticas, né? Então ela fica muito marcada por isso e ela acaba indo no segundo semestre de 62, ela vai estudar com o Mário Cravo, que foi essa coisa, porque o Mário Cravo Júnior, ele era uma pessoa absolutamente sedutora, né? O cara estava com 90 anos e continuava fazendo charme. Eu estava conversando com a Dayana, falando isso, né? Eu falei, gente, como é que ela foi parar a estudar com o Mário Cravo, que era aquele cara que comia todas as mulheres, as alunas, tudo, né? Eu falei, gente, como é que ela foi parar lá? Aí a Dayana chegou a conversar com o Mário Cravo e ele, aos quase 90 anos, ficou fazendo o maior charme para ela. Todo sedutor que ele era, mas ele era um homem imponente, bonito, né? Bom, o fato, e além disso, então assim, a influência do Mário Cravo na obra da Elke precisa ser mais estudada, porque é muito grande a influência do Mário Cravo, que e ela chega, a Elke, num momento na Bahia. Ela chega em 52, é um momento onde quem está lá? Lina Bardi, porque a Lina estava fazendo o Museu de Arte Moderna da Bahia junto com o Mário Cravo, justamente. Então, eu creio que a Elke participou de tudo isso, não tem como não ter participado. E era um momento incrível, porque a Lina, como ela era casada com o Bardi, na época não tinha museólogo, não tinha nada disso, né? Você olha as fotos da primeira Bienal, dá até calafrio, porque ninguém usava luva, todo mundo carregava as coisas, assim, é uma loucura, né? E o Bardi era do museu, do MASP, e a Lina levava as coisas para a Bahia. Eu não sei como é que as coisas, acho que deviam ir de caminhão, de qualquer jeito e tal, mas tudo, ela leva as bailarinas do Degas, o conjunto todo das bailarinas do Degas, que hoje as museólogas têm faniquito só de olhar, porque aquilo vai quebrar, vai não sei o quê, e ela levou para a Bahia. Então, é um momento que tem assim, um frisson na Bahia, porque você tinha a Universidade da Bahia, que tinha, assim, o diretor da Universidade da Bahia chama os artistas mais incríveis. Então, assim, o Kohlreuter dava aula de música, a Janka Rudska dava aula de dança, a Lina Bardi dava aula de arquitetura, né? É um momento, assim, extraordinário. Então, a Elke estava na Bahia neste momento, né? E ela só voltou para Blumenau porque o Mário Cravo viajou para Berlim, porque ele ganhou um prêmio, uma bolsa da Fundação Ford, então ele viajou. E aí ela voltou para casa, né? Bom, aqui tem uma das peças dela. A gente tem na exposição uma raridade, que é uma peça dela desse momento, que se chama Figura número 1, que ela chegou a mostrar num salão, mas é um trabalho de solda, um trabalho em que ela vai juntando pedaços que ela vai encontrando de cemitério, de automóvel, de coisas que ela vai, ferro velho, né? Então ela vai juntando as peças e soldando os elementos todos. Mas o trabalho dela já começa a chamar a atenção, já desde esse primeiro momento. E sendo que, além de tudo, tem uma coisa que eu estava apontando ontem para uma jornalista, que é quão poucas mulheres escultoras a gente tem. Na verdade, dentro das artes plásticas, você tem muito mais pintores do que escultores, né? Homens ou mulheres. Mas dentro da escultura, você tem muito poucas mulheres escultoras, porque, na verdade, a escultura exige força física, né? Agora, a Elke era um mulherão, né? Era uma valquíria, literalmente. Sabe, quando eu imagino o que era uma valquíria, é a Elke, né? Ontem eu vi chegar a neta dela, a menina entrou, falei,
não precisa nem falar, é a neta da Elke, né? Entrou a Valquíria, né? Então ela tinha assim, essa presença, né? Por isso que eu creio que ela foi trabalhar com escultura, né? E aqui está a peça que nós temos aqui na exposição, que participou de vários salões, né? E aí ela faz uma exposição em 65, que é esse primeiro salão Pro Arte Nova de Blumenau. E a Dayana descobriu, um amigo da Dayana que descobriu, você vê como é que você vai juntando as coisas, que quando ela fez esse salão Pro Arte Nova de Blumenau, que ela ajudou a organizar, toda feliz na cidade dela, que caíram de pau em cima dela, dizendo que ela devia ser internada, porque era uma maluca. O que queria dizer aquelas esculturas? Foi uma coisa muito chocante, imagino que tenha sido muito chocante para ela. E essa peça que está ali do lado dela, lá em cima, é uma peça que se chama Metamorfose. Porque quando eu estava querendo dar um nome para a exposição, eu fiquei pensando muito e acabei chegando ao nome de Metamorfose. Depois eu vou contar para vocês tudo que me levou ao nome Metamorfose. Tá? Então aqui, por exemplo, uma outra descoberta recente que também a Dayana fez através do amigo, não sei bem como, que eu vi na aula dela, que eu fui lá acompanhar as aulas dela, é que a Elke, quando ela tem essa rejeição no salão, ela troca uma correspondência com o Walter Zanini. O Walter Zanini era o diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, que era um museu já na época importantíssimo, e o Walter fazia os salões, os que ele chamava de JACs, Jovem Arte Contemporânea. Então, eu creio que ele deve ter se correspondido com a Elke, pensando em mostrar algum dia algum trabalho dela lá. Tá? Mas o fato é que existe essa correspondência da Elke com o Zanini. Tá? E aí, então, ela já estava tramitando a volta dela para a Alemanha, e ela volta para a Alemanha com a Bolsa de Estudos da DAD, que é uma instituição que existe até hoje na Alemanha, que dá bolsas e tal. Aí ela vai para Munique, mas ela acaba não gostando do professor com que ela foi estudar, e depois ela se muda, então ela vai ter aulas com o Jacobsen. E o Jacobsen era um artista que tinha uma paixão por arte africana. Ele tinha a coleção de arte africana mais importante da Alemanha. Até hoje a coleção dele é interessantíssima. Então, eu não vejo, nesse segunda estadia dela da Alemanha, eu vejo muito mais ainda a influência do Mário Cravo Júnior do que do professor dela na Alemanha. Eu acho que ela pode ter aperfeiçoado a técnica, mas eu não vejo a mão do artista alemão, continuo a ver o Mário Cravo. Tá? Bom, mas o fato é que ela vai para a Alemanha e ela volta para o Brasil. Mas olha que interessante, as obras dela já participam do Salão de Abril do Man do Rio, tá? Porque ela vai começar a ter um link muito interessante com o Man do Rio. Aqui uma foto dela nessa época, aqui um desenho também desse período. Vocês veem que aquela sala cinza, a gente tem todos os desenhos que ela fez. Todos não, a gente tem uma parte. Na verdade, a coleção do Marcelo tem mais desenhos ainda, né? A gente teve que diminuir para poder caber na sala, né? Que é um problema sempre que a gente tem com as exposições, né? E aí ela conhece o Lindolf Bell, os dois se apaixonam naturalmente, e eu sempre pensei, eu tinha a ideia de que ela começou a trabalhar com Plavinil quando ela foi para os Estados Unidos, mas isso se revelou uma ideia totalmente equivocada minha, porque, na verdade, ela tem um acidente com a solda, ela vai fazer um dia uma solda e a máquina de solda explode, ela fica muito impressionada com isso, e aí ela, acho que já começa a pensar em outro material, e aí vem a primeira metamorfose, que ela sai
dessas formas rudes, rústicas, do ferro soldado, que não era um ferro polido, era um ferro trabalhado, eram partes, né, de restos soldados, e ela vai sair disso tudo para ir para uma coisa macia, né, sensual, né, uma forma que você tem vontade de acariciar. Só que ela já faz isso, o trabalho dela já é premiado no segundo Salão dos Artistas ESSO, que é antes dela ir para os Estados Unidos com o Bell. Então, ela já estava trabalhando com o Plavinil nessa época. Tem até foto de outras peças dela que ela fazia junto com o Hamilton Cordeiro. É uma coisa também muito interessante da Elke, que vocês vão ver ao longo, que ela trabalhava em parceria com as pessoas, feliz da vida, e fazia questão de que essa parceria fosse assinada, embora a criação fosse dela e ela estivesse trabalhando com um parceiro que estava ajudando apenas a executar a obra, ela tinha esse cuidado sempre, né? Aí ela conhece o Bell, os dois se casam. Olha, gente, o casal, era uma coisa, um escândalo, entendeu? E os dois vão para os Estados Unidos, porque ele ganha uma bolsa e os dois ficam trabalhando juntos. Então, por um período, os dois meio que a moda de casais de artistas, um alimenta o outro, né? Eu acho que tem uma sinergia que vai dando entre a poesia dele e a criação plástica dela, que é muito interessante. E aqui a gente tem um exemplo mais forte disso, é porque no final da residência, era uma residência, né? Ele apresenta um trabalho que se chama Experiência Poética. E aí a Elke, então, faz essas nuvens que ficam pairando, nuvens cheias de poemas, né? E os dois apresentam juntos, tá? Aí, na sequência, tem aqui, até ficou faltando uma coisa aqui, mas tudo bem. Aí os dois voltam para o Brasil e abrem a Galeria Açuaçu. A Galeria Açuaçu, aí vem um outro lado da Elke, que além dela ser uma artista interessantíssima, ela vai ser uma pessoa muito importante para Blumenau, para Santa Catarina, e não apenas para Blumenau, para divulgar a arte catarinense. Então, a Galeria Açuaçu começa a movimentar tudo. E a Elke era muito relacionada com os críticos de arte, cariocas principalmente. Então, tem toda uma troca de ideias, de informações. Ela faz as exposições e leva as exposições para o Rio de Janeiro. E eles criam uma exposição super importante, que é a coletiva Barriga Verde, chamava Primeira Coletiva de Artes Plásticas Barriga Verde. Essa coletiva vai ter 6 edições, tá? Eles não apresentavam na galeria, porque era uma exposição grande, eles apresentavam no Teatro Carlos Gomes, e aí ela leva uma edição para o Rio de Janeiro, uma parte dessa exposição. Então, ela começa a fazer um trabalho muito grande de desenvolvimento, de levar a arte catarinense para fora. Ela era uma artista muito generosa, no sentido de que ela podia estar só se divulgando, mas ela levava um grupo sempre de artistas com ela, né? E aí o trabalho, aqui tem uma coisa também, um apontamento importante, que tem uma escultura dela que é incluída no livro do Bard, que o Bard faz um livro Profile of New Brazilian Art, e ele coloca uma obra da Elke, porque ele gosta muito do trabalho dela, tá? Aqui está o trabalho dela incluído, e aí, aqui, essa obra de cima, é o objeto poema Coração do Mundo, que foi feito pelo Bell e pela Elke e participou da Bienal, mas na Bienal só aparece o nome dele. O nome dela não aparece, tá? Só aparece o nome dele. Mas os dois fizeram esse trabalho juntos, né? E aqui tem a Elke na Galeria Açuaçu, que é a foto que nós usamos aqui para divulgação, porque é uma foto lindíssima,
tá? E aqui, então, a gente vai seguindo todo esse percurso. Então, os dois, como eu disse para vocês, começam a ter uma sinergia de trabalho. Ela ilustra livros dele, ele faz poemas para as obras dela, e aí os dois ficam trabalhando juntos, mas a Elke sempre tem uma independência do trabalho dela, plástico completamente independente da obra, os dois, né? Os dois têm a obra de cada um separadamente, mas eles fazem várias coisas em conjunto, né? Então ela desenvolve todos esses trabalhos. Vocês veem que esse trabalho parece muito com aquele trabalho que eu mostrei lá da Petite Galerie, né? E ela dizia que essa lesma que ela começa a criar vinha da infância dela, porque na infância dela ela fazia com os primos a corrida de lesma. Eles botavam as lesmas para correr, para fazer corrida de lesma, então ela se inspirou nas corridas de lesma. Então tem todo um lado lúdico da obra dela nesse momento que vai extrapolando, inclusive para a escultura. Então ela começa a fazer essas esculturas em plavinil, que são objetos muito grandes, né, como essa caneta, que está no acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, está direitinho lá, que eu fui lá ver, né? Então tem essa obra, e ela faz várias obras, como o Massa de Modelar, que está no acervo do Museu de Arte de Santa Catarina, e o Tinteiro, que está aqui. Sendo que o Tinteiro é uma obra que recebe uma referência na Bienal, porque ela em 72 tem uma Bienal Nacional, que era considerada, porque a Bienal sempre foi uma fonte de brigaiada entre os artistas e a Bienal, a vida inteira, né? E aí, como teve toda uma brigaiada por causa da Bienal de 69, que teve por causa do golpe militar, tem um grupo que resolve não participar da Bienal. Eu sempre achei um tiro no pé, né? Porque não resolve nada o artista não participar da Bienal, né? Mas, enfim, então teve já uma brigaiada que veio em 69, então a Bienal resolveu criar uma Bienal Nacional. Então, nessa Bienal Nacional de 72, a Elke participa com essa peça, e por causa dessa peça e das outras duas que ela apresenta, ela então ganha uma referência, é um prêmio referência. O que é esse prêmio referência? Esse prêmio referência faculta ela participar da Bienal Internacional de 73 sem ter que passar novamente por um julgamento, tá? Então, essas peças têm toda essa importância. E, nesse período, ela também está fazendo essas peças, Os Três Poderes, que está na Assembleia Legislativa, descaracterizada, segundo me contou. Arrumaram. Arrumaram? Uhum. Ai, que bom! Que ótimo, que estava muito descaracterizado, né? E aí, então, ela continua sempre esse trabalho de organização, né, das coletivas do Barriga Verde. E aí, então, na Bienal de 73, ela participa com uma coisa que me deixou encantada, que ela resolve fazer um projeto chamado Projeto Índio. A gente está falando de 73, não tinha todas as pautas que tem hoje, mas a Elke escolhe, para essa participação dela na Bienal de São Paulo, ela escolhe fazer um projeto chamado Projeto Índio, em conjunto com os antropólogos Arno Vogel e Maria de Lourdes Menezes, e eles chamam para trabalhar junto esse arquiteto, Paulo Roberto Rocha. E fazem uma instalação, que é uma instalação extraordinária, com recursos de luz, de som, e que vem acompanhada de um folheto que tem um texto incrível, que eu vou ler um pedacinho de nada para vocês do texto. E acaba que essa apresentação se torna um dos destaques do evento. Então, essa aqui é a capa do folder. O folder é grande, o rosto é quase no tamanho natural.
E aqui, eu vou precisar de uma imaginação de vocês aqui, peraí que caiu aqui o negócio, porque isso aqui era uma coisa branca, né, como se fosse um vagão, a descrição que o arquiteto faz é que era um vagão branco, e essa parte toda aqui era desse mesmo material do Plavinil e era vermelho, tá? Isso aqui era vermelho. E dentro desse vagão acontecia uma instalação que com luz e som mostrava uma figura de um índio que a Elke tinha ela mesma feito modelado, que era de barro, e então a luz apagava e acendia, então você estava uma hora com uma coisa totalmente tecnológica, né? Que era aquela coisa de resina, que era o vagão, e mais o Plavinil, e essa figura do índio que era feita de barro. Tá? E aqui, mais uma coisa que a Dayana descolou, ela conseguiu uma foto da Bienal de São Paulo. Aqui está a instalação, está vendo aqui? Dá para ver aqui o Plavinil, o vagão. E tem duas coisas muito importantes dessa foto. Primeiro, aqui vocês veem que está cheio de gente, né? E segundo, está no melhor lugar da Bienal. Sempre este lugar aqui é um lugar muito cobiçado na Bienal, porque é o lugar que todo mundo tira foto, é o lugar que todo mundo vai, ele tem uma chamada. Então, a observar que a Elke recebeu, nesse momento da Bienal, um lugar assim, muito especial, né? E o projeto fez bastante sucesso, foi muito comentado na época, né? Tá? E aqui eu separei esse trechinho, gente, olha isso é um pedacinho, contra a história linear e contra a ideologia evolucionista que reduziram as sociedades primitivas ao ponto de partida imperfeito e envergonhado da nossa civilização. Afirmamos, quer dizer, contra isso, afirmamos o primado da diferença como categoria básica de uma nova atitude diante das culturas indígenas. O índio não é redutível à qualidade de antepassado bárbaro do cidadão da era tecnológica. Desconhecer isto é acreditar no desenvolvimento linear de uma natureza humana. É ignorar que os homens concretos são definidos pelas relações sociais e pelas estruturas simbólicas que constituem a sua formação social. Mais contemporâneo, impossível, né? Então, quer dizer, ela tinha essa visão e muito importante entender que ela fez essa instalação, ela abdicou de novo de ser a Elke Ehring, o centro das atrações, e propôs fazer um trabalho marcante, impactante, um trabalho sério. E eles demoraram muito tempo para se decidir por esse tema. Eles pensaram em questões do meio ambiente, foi uma longa discussão, quer dizer, ela queria realmente, nesse evento, chegar com uma coisa realmente importante, uma pauta importante. Tá? Bom, sigamos. Aí aqui a gente tem esse trabalho de 73, que é maravilhoso, que pertencia ao Museu de Arte de Santa Catarina e, infelizmente, a obra está desaparecida. Acham que foi para o lixo, né? Não se sabe o que aconteceu, mas acontece. Eu já vi acontecer até na Suíça, entendeu? Então, tá? Eu já vi uma obra da Mary Vieira que desapareceu na Suíça. Então, tudo é possível, né? Bom, aí ela continua, então, em 74, ela ilustra aqui o livro do Bell, tem todo um trabalho que ela vai desenvolvendo, né? Aqui, ela continua organizando as exposições em Santa Catarina, e eu fui pontuando também o nascimento dos filhos dela. Nessa altura, em 75, nasce o Eduardo. Já apareceu antes a Rafaela, eu pulei, mas ela já tinha tido o Pedro e a Rafaela, tá? E isso é uma coisa muito marcante, porque
Se a Elke não foi uma pessoa que teve problemas da obra dela ser vista pelo fato dela ser mulher, eu não sinto isso na obra da Elke, mas ela foi uma pessoa que teve que se afastar temporariamente do trabalho dela para ser mãe, para cuidar dos filhos. E ela diz isso literalmente. Durante esses anos 70, 72, ela continua muito atuante, porque as crianças ainda eram pequenas e ainda era mais fácil. Mas quando as crianças começam a crescer, ela vai sentindo essa demanda de ser mãe. E ontem tinha uma pessoa aqui, que eu não sei quem é, que me contou, que era uma pessoa que trabalhou com a Elke e com o Lindolf. E ela me disse que a Elke um dia chegou para ela e falou assim, ai, gente, eu acho que eu não tenho muita vocação para ser mãe. Foi a Helena? Acho que foi a Helena. Eu achei. Ela falou, eu não posso falar isso perto dos filhos, mas o fato é que isso é uma verdade, né? A maternidade, para a mulher, ela tem um peso, né? Porque você tem que cuidar dos filhos. E no caso da Elke, eu creio que foi bem marcante, né? Bom, aqui em 76, ela vai participando, então ela tem uma participação muito grande, ela continua expondo, por exemplo, ela participa da mostra Arte Agora 1, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foi a exposição mais importante que aconteceu no Brasil em 76. Então, eu estou pontuando isso só para vocês saberem que a Elke realmente estava participando das coisas importantes que estavam acontecendo naquele momento. E essa obra, que também está na nossa exposição, ela participou de uma exposição da arte catarinense na Maison de France, no Rio de Janeiro. E tem uma reportagem da época, mas o grande destaque da reportagem são para essas duas obras, as duas obras que estão aqui na nossa exposição. Tá? Bom, aí ela volta a trabalhar com escultura, porque ela vai voltar a trabalhar com a pedra e com o bronze, ela começa esse caminho de volta para o bronze, e aqui a gente tem duas obras que vão ser colocadas nesse edifício, como é que é mesmo o nome? César, tá? E outra coisa muito importante, que esse quarto Salão Nacional da Caixa Econômica de Goiânia também era um salão importantíssimo que tinha no Brasil nesse momento. Tem assim, os grandes artistas brasileiros participando, e ela participou com 3 obras desse salão. Tá? Bom, aqui a gente tem o livro publicado, o Bardi fez uma exposição, uma história de 5 séculos, né? Brasil, uma história de 5 séculos, e aí ele faz o catálogo e a Elke participa tanto da exposição quanto do catálogo. Tá? Aí, seguindo, aí ela é um momento místico dela, que ela adota o círculo solar. O círculo solar ou o disco solar, ele, na verdade, é aquele círculo cortado, que tem os 4, que representa os 4 elementos, e ela faz essa peça deslumbrante para o Banco do Brasil. Essa peça é de uma madeira vermelha e tem algumas peças que são articuladas, né? Hoje ela ainda existe, a Diana viu, né? Mas não tem mais as estrelas, porque com o tempo acho que se perderam. Não sei o que aconteceu com as estrelas, mas o fato é que as estrelas não estão mais lá, né? Tá? E aqui ela então começa esse caminho dela de volta para o bronze, tá? E aí ela faz a série dos coletes, que a gente tem aqui na exposição 2 coletes dela, e essa peça, esse colete espacial, ela é colocada com o apoio da prefeitura, ela fica numa praça pública de Blumenau, e no pedestal dessa peça tinha o poema do Bel, serei breve, mas não tão breve que a eternidade escape do coração, né? Porque o cara era um poeta incrível, né?
E hoje a obra está bonitinha lá no Museu de Arte de Blumenau, mas o pedestal sumiu, que é uma pena, né? Enfim, bom. E aí aqui então está ela com as crianças todas, né? Ela recebe aqui o prêmio da FUNAST, ela continua trabalhando, mas aí vocês vão ver que essa participação dela fora de Blumenau começa a diminuir, ela começa a ficar mais, trabalhando mais em Blumenau, tá? Aqui ela integra esse livro e essa exposição do Bardi, porque o Bardi adorava o trabalho dela e sempre a chamava para as exposições. Esse é um livro importantíssimo, né, da história da arte brasileira. Aqui ela faz uma pequena exposição e aí ela já está trabalhando com o bronze novamente, tá? Aí, em 84, ela se separa do Bel e aí ela então deixa a galeria Açuaçu e aí ela faz uma galeria dela que ela chama Elke Hering Atelier Galeria, que na verdade é uma galeria que ela quer que seja mais voltada para o ensino de arte, tanto aulas dela como de outras pessoas, né? Tá? Aqui a mostra individual dela no Museu de Arte Contemporânea em Curitiba, que foi uma exposição muito importante, onde a gente tem aqui as fotos, olha ali. Aí tem essa retrospectiva dela na Galeria Municipal de Arte Blumenau. Olha que linda que é essa foto. E a gente tem várias peças que estão aqui na nossa exposição, inclusive essa aqui, que está bem no primeiro plano, né? Aqui ela faz a escultura em concreto, o Guardião, lá no jardim da Universidade Federal de Santa Catarina, que está em mau estado, como vocês podem ver, mas está lá, né? E aqui, então, quando ela começa a trabalhar com o cristal, tá? Espera aí, que aqui, de novo, ele pulou uma... Ah, gente, tem que esperar. Muda. Eu cansei ele, tá vendo? Tá faltando aqui. Bom, aqui vocês veem ela trabalhando, né? Tá pensando aqui na vida. Ai, meu filho. Foi. Aqui. Aqui. Aqui ela já trabalhando com os cristais. E aqui, quando ela descobre que ela está com câncer de mama, né? E que ela morre muito rapidamente, né? Aqui é a última exposição dela, a última foto que a gente tem dela realizando essa mostra individual, é o que Hering Desenhos e Cristais no Museu de Florianópolis, tá? Bom, então aqui eu até agora contei para vocês a história delas, mas vocês viram que eu pude pontuar o quanto que a exposição aqui é representativa, porque vocês viram quantas vezes a gente viu obras que a gente está vendo nas exposições dela e obras que estão aqui. Então, a coleção do Marcelo é uma coleção, do Marcelo e da Janine, é uma coleção que permite, de fato, contar a história da Elke, que é uma característica, né, da coleção do Marcelo que ele cria. E essa coleção, ela não foi feita de um dia para o outro, essa coleção da Elke. Foi uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo e ajudado, inclusive, pela Rafaela, tal peça está em tal lugar. Então, é realmente uma coisa que foi construída. E não estão todas as peças, eu tive que tirar, para muita tristeza do Marcelo. Mas não cabia, né? Você vê que está lotado. Bom, então, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a realização da exposição, né? Então, o primeiro passo foi eu vir para cá, para Florianópolis, fiz uma visita para a coleção acompanhada da Francine, que é a curadora do Instituto, porque é maravilhosa de trabalhar. Aliás, aqui todo mundo é maravilhoso de trabalhar, uma delícia, gente. Eu que passo, né, Regina, pelos CCBBs da vida, né? Regina
trabalha comigo há muitos e muitos anos, ela reside agora em Florianópolis, mas nós trabalhamos há mais de 20 anos juntas e a gente está fazendo nesse momento uma exposição do Armorial, essa exposição do Armorial, que a Regina é a produtora, a gente foi passou pelos 4 CCBBs e eles torturaram a gente, principalmente ela, coitada, foi torturada. E aqui não, aqui é uma delícia de trabalhar, todo mundo quer ajudar, tá uma maravilha, fiquei feliz. Aí eu vim conhecer o espaço, vi o espaço, eu preciso ver o espaço pessoalmente, para sentir, né, como que aquele espaço funciona. E, então, eu tinha essas 4 tarefas, eu tinha que, mais de 4, né, 6. Eu tinha que escolher o conceito, quer dizer, o que eu ia fazer da exposição, tinha que escolher o título, o partido expográfico, tinha que fazer um cálculo de ocupação para a gente chegar numa lista de obras e criar a identidade visual. Então, são todas essas etapas que uma curadoria envolve, né? Então, quando eu vim, o Instituto estava apresentando a exposição maravilhosa do Martinho de Haro, que está indicada agora para o prêmio ABCA de curadoria da Francine. Ah, não, é do Humanas, é do anterior, né? Que está indicada. Aliás, eles estão com quantas indicações? 5 indicações para o prêmio ABCA. Uma a gente há de ganhar, vocês vão de ganhar. Tá? Bom, mas só a indicação já é um prêmio, né, Marcelo? Porque, afinal, tem um lugar lá que eles estão concorrendo com o Instituto Moreira Salles, entendeu? Sabe? Já é maravilhoso, né? Você estar concorrendo com o Instituto Moreira Salles. Bom, então aqui a gente tem a planta do espaço e eu então precisava saber como que eu ia colocar essa exposição no espaço, tá? Vamos ver aqui. Aí, olha, só para mostrar para vocês o quão mastigado que eu recebi o trabalho, toda a coleção do Marcelo tem tudo isso aqui organizado, né? Então, a gente tem a data da obra, a medida, tudo. É uma maravilha, entendeu? Então, você já trabalha, fica infinitamente mais fácil de você trabalhar quando você já tem todo esse trabalho feito. Porque eu canso de fazer exposição que não tem nada. Então, você tem que achar a obra, descobrir onde é que ela está, descobrir qual é a medida, aí dá uma medida errada, né? Essa exposição que a gente fez no Recife, quando chegou do Recife, eles conseguiram um prodígio. Todas as medidas estavam erradas, todas. Não tinha uma certa, nenhuma, entendeu? Então, a gente está acostumado a trabalhar desse jeito, né? Bom, então a primeira coisa que eu decidi foi que eu ia trabalhar com a ideia de uma exposição retrospectiva, né, dividida em 7 fases. Então, que eu ia apresentar os vitrais, a primeira ida dela para a Alemanha, a ida para a Bahia, a segunda ida para a Alemanha, o que eu chamei na época de pop art, né? A volta para o bronze e os cristais. Então, eu sabia que eu queria apresentar todos esses grupos, tá? E aí vem o como você vai apresentar. Então, o título, eu escolhi o Metamorfoses porque, como o trabalho dela muda radicalmente, né? Vocês veem que o trabalho dela faz uma mudança total em cada momento. Então, eu queria que o título ilustrasse isso, né? E uma coisa a qual eu recorro sempre quando eu faço curadoria é olhar os títulos das obras dos artistas, como os artistas dão o título. E quando eu peguei a lista do livro da Diana, a primeira obra era essa, Metamorfose. Falei, gente, está aí o título, Metamorfose. E aí depois eu descobri que ela deu várias vezes o título Metamorfose, aquela exposição que eu falei para vocês do Salão de Goiás, ela tinha 3 obras chamadas Metamorfose. Era Metamorfose 1, Metamorfose 2, Metamorfose 3.
Então, era um título que falava muito a ela, né? Tá? E aí, então, do partido expográfico, eu resolvi que a gente ia abrir com uma cronologia, porque eu sou a rainha da cronologia, toda exposição minha tem que ter uma cronologia. Como os vitrais são o começo da obra e são poucos trabalhos, são apenas 4 trabalhos, a gente eu resolvi colocar ali na passagem. Aí juntei o grupo da Alemanha, a primeira ida da Alemanha, com o grupo do Mário Cravo, em 2, né, paredes separadas, né, e escolhi a cor azul para esse grupo, a cor cinza para o grupo da Alemanha. Para o grupo pop, como a El, que tinha muito essa questão da brasilidade na obra dela, ela dizia mesmo que ela queria encontrar uma brasilidade sulina, né? Então eu resolvi lá botar o verde, azul e amarelo mesmo, assim, descaradamente, né? E aí a Sala dos Bronzes, essa foi a que deu mais trabalho para pensar qual a cor que ficaria melhor com os bronzes. E aí a gente acabou escolhendo aquele bege mais claro, porque o branco, deu para perceber que eu não gosto muito de usar branco, né? E porque eu acho que o branco rouba, ele pega toda a luz e a luz toda vai para o branco. Enquanto que quando você tem uma cor, acaba que a luz vai para a obra, né? E então a gente escolheu aquele bege meio camurça e o preto, naturalmente, para os cristais, tá? Então, aqui é que veio uma mudança do percurso que tinha sido adotado na exposição do Martinho. Então, eu resolvi, porque o que eu queria? Agora, aqui eu tenho que levantar para explicar. Que é assim, eu queria que você visse a cor dos cristais e também visse todo esse núcleo colorido da pop. Então, se eu fosse seguir uma cronologia estrita, eu não ia conseguir fazer esse jogo que eu queria fazer de cores. Então, eu resolvi fazer esse percurso, você entrar por aqui, vir para cá para ver a primeira parte da Alemanha, o Mário Cravo, seguir para a segunda ida dela para a Alemanha, chegar na parte pop, chegar nas esculturas e nos cristais, tá? Aí, para poder fazer isso, eu tive que pegar e mudar a sala. Então, a gente construiu aqui 2 paredes, tá? E já desde o primeiro momento eu pensei em fazer uma vitrine com os cristais, né? Porque eu falei, gente, isso tem que ser mostrado, muito bem mostrado, para poder você ver o interior do cristal. A vitrine não está encostada na parede, a gente deixou ela afastada, para que as pessoas possam passar por trás, porque você andando por trás, você vê outras coisas que você não vê só olhando de frente, tá? Então, aqui já foi a primeira conversa nossa, quer dizer, minha e da Francine, quer dizer, onde ia estar a cronologia, onde ia estar o texto institucional e a ficha técnica, né? Já nesse momento, eu pensei que aqui deveria ter uma escultura e um desenho, mas não sabia ainda qual que eu ia colocar, e eu acabei colocando o labirinto. Por quê que eu escolhi o labirinto? Primeiro, porque é uma peça impactante. Segundo, porque ela é uma peça completamente diferente das outras peças que tem na sala, porque ela é a gente acredita que essa peça tenha sido feita para ficar do lado de fora, né? Porque ela é um outro material, ela tem marca do tempo, então ela é uma peça que ela não conversava com as outras peças da sala, então eu resolvi colocar ela isolada, mas em destaque e na entrada, tá? Bom, aí seguimos, tá? Aí então a gente elaborou
a lista de obras, né? A Francine e eu ficamos lá na casa do Marcelo, eu com a triste missão de tirar coisas, de dizer, não vou levar isso, não vou levar aquilo. E o Marcelo olhava, ele pegava assim, falava assim, você tem certeza que não? Mas, infelizmente, faz parte. Eu sempre digo que a coisa mais... o trabalho de um curador é o que você não vai mostrar. Porque realmente você tem que escolher, você tem que editar. É um trabalho de edição, né? E aí, então, a gente elaborou a lista de obra e eu deixei até com as marcações, porque a gente começou, eu e a Francine juntas, a imaginar o tamanho dos suportes das esculturas, porque não tinha nada, todos esses suportes foram feitos para a exposição, né? Então, a gente foi a partir do tamanho das obras, calculando os suportes, fazendo a verificação se as obras eram mesmo sem título. Então, todas essas coisas que estão marcadas são coisas que a gente foi pesquisar. Então, a gente elaborou e já dividindo, né, pelos o que tinha em cada lugar, né? O corredor dos vitrais e essa sala que eu ainda chamei nesse momento de Estados Unidos, para depois eu descobrir que não tinha nada a ver com os Estados Unidos, né? Tá? E aqui eu fiz um cálculo de ocupação junto com o Guilherme Snar, que trabalha sempre comigo em São Paulo, tá? Ele não veio para cá, mas eu fiz com ele lá em São Paulo mesmo esse cálculo de ocupação. A gente não colocou as imagens, nada, mas eu só queria saber se cabia tudo, se precisava tirar mais alguma obra, se precisava colocar mais alguma. Então, a gente faz um cálculo de ocupação do espaço, né? Então, você vê que aí a gente já está com as cores que a gente já tinha definido nessa altura. Nós usamos aqui tinta de piso, porque a tinta de piso ela é uma tinta que ela é mais barata, né? É uma coisa que eu estou adotando há muito tempo já, porque é uma coisa, sabe, a gente usa uma tinta caríssima para uma exposição que vai ficar 4 meses. Não faz muito sentido, né? Então, o Guilherme começou a trabalhar fazendo misturas de tinta, né? A Francine passou apertado, né, com o pintor, que ficou se rebelou, né, contra usar a tinta de piso, mas acabou dando tudo certo, né? Então, aqui vocês veem que a gente fez um cálculo. Depois não ficou nada exatamente assim, as bases, mas eu distribuí para sentir se tudo cabia, se dava tudo certo, né? Então, na verdade, um cálculo de ocupação mesmo. E a gente já tinha a ideia, então, de fazer essa parede preta com a vitrine, tá? Aqui dá para vocês, na planta baixa, dá para sentir melhor, né, o desenho, tá? E aqui, isso aqui foram não sei quantos desenhos técnicos, porque o Guilherme desenhou a vitrine em São Paulo, mas ela foi executada aqui. Então, os dois tinham que ficar conversando, intermediados pela Francine, para poder... E o pessoal daqui nunca tinha feito a vitrine com o uso do tule, como vocês veem, que, aliás, ninguém usa. É um recurso que eu descobri há muitos anos atrás e uso sempre, que é um sistema maravilhoso, porque você não tem a distância que o vidro te causa, né? Você protege a obra, mas, ao mesmo tempo, o vidro não te impede, não dá reflexo, né? Mas o pessoal daqui, eles sofreram, mas eles trabalharam maravilhosamente bem, ficou perfeita a vitrine. Mas aqui foram cálculos e mais cálculos. Vocês veem que tem ali embaixo, naturalmente, de cada base tem uma lâmpada, né? Então foi tudo calculado para dar certinho o tamanho, né? Aqui os estudos que a gente fez, né? Tá? Bom, e aí vem a parte da produção, que eu participei pouco da parte da produção, ficou muito mais a cargo da Francine, que dá um trabalho danado, né?
Eu coloquei nessa parte de produção o espaço, que foi a construção da parede, pintura, execução das bases, execução de vitrine, execução do material gráfico, que tudo isso ficou a cargo da Francine, né? Eu não, ela que padeceu para fazer tudo isso, né? E eu fiquei trabalhando junto com a designer, que também foi uma coisa maravilhosa, que eu pude trabalhar nesse projeto com a designer que eu sempre trabalho, porque adianta o expediente, sabe? A pessoa já me conhece há 200 anos, já sabe o que eu quero, já vai, mas tudo mais rápido, né? E aí eu contei para ela, e ela é uma designer interessada, né? Então eu contei eu sempre conto a história da artista, né? E ela então pensou na identidade visual. E a partir da identidade visual a gente vai criar um monte de coisa, né? O outdoor, né? O banner, os convites, vem toda uma gama de coisas, né? Aí, outra coisa que eu sempre faço no começo da exposição, eu faço o que eu chamo de texto base. Então, na verdade, faço um texto grande sobre a exposição, porque tudo que eu quero falar da artista está nesse texto base. Só que esse texto base, depois, ele vai se fragmentando, se desmembrando. Aí eu vou usar o texto de parede, vai sair desse texto. Vou usar os textinhos pequenos da parede, vai sair desse texto. Tudo sai desse texto, que é um texto que eu construo a partir do que eu acho da artista, da exposição, que não é um texto do catálogo, mas ele é um texto que serve para divulgação, que a Nery, que está aqui, faz uma divulgação maravilhosa. Então, ela recebeu esse texto. Então, o texto dá subsídios para a pessoa que vai fazer os releases, vai preparar o material, tá? E aí é isso, sai o texto de abertura, o texto de parede, tudo sai daí, tá? Aí, então, aqui. Aqui, quando a gente resolveu fazer essa programação visual, eu já tinha a ideia de usar a foto. Então, a gente já sabia que a gente queria usar essa foto. É uma foto extremamente conhecida da Elke. A gente chegou até a falar sobre isso. Nossa, mas é uma foto tão conhecida. Mas eu queria isso mesmo, que era uma foto que qualquer pessoa se lembrasse, que ela tivesse na memória visual assim, das pessoas, tá? E aí, então, por conta da foto ser preto e branco, a gente resolveu, então, que ia trabalhar com preto, tá? Então, o primeiro estudo que a gente fez, ele era preto e branco. Aí eu falei para a Ana, puxa, Ana, será que não dá para a gente botar um amarelo, porque a peça era amarela e preta? A Ana adorou, que é a nossa designer, amou. E aí, quando ela colocou o amarelo e preto aqui, ela já trouxe o amarelo para cá. Agora, a ideia de usar o disco solar, porque eu mostrei para ela, né? Olha, a Elke assinava, tem todo um período que ela coloca na assinatura, né? O disco solar. E a Ana também é toda estudiosa, esotérica. Ela falou, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa, o disco solar, a gente tem que usar e tal. Então, ela colocou aqui o disco solar, que era uma marca que a Elke usou muito tempo, e essa coisa do amarelo e preto, que também é uma constante na obra dela. Então, acho que a gente conseguiu um resultado que a Elke gostaria, né? Porque tem tudo a ver, que é toda baseada... Eu sempre digo assim que a cenografia, a identidade, tudo tem que sair da obra do artista. Não pode ser uma coisa colocada de fora para dentro, tem que ser uma coisa que tem que vir de dentro. Eu sempre digo que quando você não faz, vira enfeite, sabe? Se você não traz uma coisa de dentro da obra e bota uma coisa, vira enfeite. Não é uma coisa, você não sente essa verdade. Mas eu acho que esse banner ficou bem, né? E todo o material visual a gente fez a partir disso, né? E aí vem a elaboração dos textos, né? Eu coloquei todos aqui, mas eu só vou usar um
para explicar para vocês como que eu trabalhei os textos. Primeiro, eu sou uma pessoa que acho, eu como curadora, eu quero que a pessoa mais simples do mundo entre na exposição e se sinta acolhida, tá? Então, os meus textos são muito simples, fáceis de ler, fáceis de entender. Eu não estou preocupada nem um pouco com o que o outro curador vai pensar. Eu estou fazendo os textos para o público, tá? Então, como eu estou fazendo o texto para o público, o texto é curto, fácil de ler e fácil de entender. Então, no caso aqui, eu coloquei uma apresentação histórica, né, do momento, quando ela descobre que ela é artista, tá? E sempre uma referência às obras que estão sendo apresentadas naquele núcleo. Por que aquelas obras estão lá e o que elas significam dentro da obra do artista. Então, isso eu apliquei para todos os textos que acompanham, né, a exposição, né? Como ela foi, como ela se sentiu desconfortável na saída da Alemanha e aponto a influência do expressionismo alemão, né? No caso do Mário Cravo, eu falo um pouco sobre essa participação dela e o que é. Então, todos os textos de parede, o que acontece com esses pequenos textos? Eles permitem que o visitante faça visite a exposição sozinho, né? A própria pessoa pode fazer a mediação dela, ela vai ler, entra, e eu acho que quando a pessoa consegue entender todos os textos, ela realmente aproveita muito mais, né? Ela sai com a sensação de que ela entendeu, que ela aprendeu. Porque tem uns textos que você chega na terceira linha e fala, meu Deus, como eu sou burra, eu não consegui entender nada, né? Então, eu acho muito ruim. Eu acho que quando você faz um texto muito hermético para o público, você presta um desserviço, tá? Para trazer as pessoas para a arte, tá? Bom, aí seguindo... E aqui a cronologia. Então, eu estou mostrando aqui para vocês como que a gente elaborou a cronologia. Então, eu parti da cronologia da Diana, que tem no livro da Diana, mas aí eu fui juntando informações que estão dentro do próprio livro da Diana e de outras que eu fui juntando, e aí eu fui construindo a cronologia e selecionando as fotos, que é um trabalho complicado, né? Então, o esqueleto para a gente trabalhar é esse, né? A data, a fotografia, da onde que é o arquivo, e aí então a gente foi construindo. A cronologia era maior, mas normalmente eu faço isso, faço a cronologia do jeito que eu quero. Aí depois, como eu tenho um tricô total com a minha programadora visual, ela vai, coloca, e aí ela fala assim, tem que diminuir. E aí, então, eu começo a ir diminuindo com ela, mas a gente já vai diminuindo e já vai acomodando o texto, sabe? Então, quando a gente acaba de trabalhar, já está tudo ali resolvido, né? Então, mas o esqueleto é assim, eu trabalho num Word, botando a foto e colocando o texto, né? E aí, no final, ela ficou assim, que é aquela cronologia que vocês veem lá na parede, e que aqui no finalzinho a Ana ainda resolveu colocar a assinatura da Elke com o disco solar, né? Mas a gente foi acomodando. Quando ela colocou o texto original que eu tinha feito, ela vinha até aqui, mais ou menos, entendeu? Aí a gente vai tirando, aí eu fui tirando o que eu achava que podia tirar, ela espremia um pouquinho, diminuiu um pouquinho o corpo da letra, tá? A gente foi ali jogando até que a gente conseguiu fazer a cronologia, né? Então, eu já estou chegando aqui no final da minha apresentação, mas eu queria pontuar uma coisa muito importante para vocês, que a gente fala muito, mas a Elke está esquecida, as pessoas não veem mais o trabalho da Elke.
Então eu queria dizer para vocês que isso não é um problema só da Elke. A gente tem uma mudança assim nas artes plásticas muito grave que acontece mais ou menos nos anos 80 e não é só no Brasil, é uma coisa mundial. Então, nos anos 70 você tem algo fervilhante. O momento que a Elke está participando nos anos 70, está tudo acontecendo. É um momento incrível no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em todos os lugares. Mas nos anos 80, você realmente tem um esvaziamento. E você acaba indo para uma coisa, você perde os movimentos de artistas. Você começa a ter os artistas mais solitários. Isso, inclusive, é objeto de um texto muito conhecido do Achille Bonito Oliva, que é um crítico italiano, que ele fala muito sobre esse isolamento dos artistas que acontece nos anos 80. E depois você tem uma revisão dos anos 70, mas a crítica de arte, quando faz uma revisão dos anos 70, ela só considera os artistas concretistas e neoconcretistas. Eu adoro a Lígia Clark e o Hélio Oiticic, mas eles não são os únicos artistas brasileiros. Tem muitos outros maravilhosos e tem um bando de artistas, né, que estão esquecidos, né, atualmente, infelizmente. Né? Então eu coloquei aqui, olha, o Granato, o Tosi, o Gruber, o Gregório Gruber, o Aguilar, o Áquila, que são artistas, eu escolhi deliberadamente homens do eixo Rio-São Paulo, que também estão nessa coisa mesmo do esquecimento. Eu fiz uma exposição no ano passado do acervo da FAAP e selecionei um grupo de artistas dos anos 70. Gente, era tão bom você olhar aqueles trabalhos todos incríveis juntos, mas é isso, está todo mundo esquecido. Né? Então é uma coisa do circuito de arte e eu acho que a exposição é uma oportunidade para a gente fazer uma análise que eu chamo de mecanismos perversos do circuito de arte, né? Que decide uma coisa, é moda, né? Vira moda uma coisa, depois vira moda outra. E acaba que isso impõe coisas aos artistas. Então, o artista, ele acaba tendo que fazer uma coisa que se adequa ao mercado. Isso é uma insanidade, porque o artista tem que ser totalmente livre. Né? Então, eu acho que essa exposição da Elke é uma coisa da gente ver que a qualidade e a integridade do artista em cada momento que ele trabalha é muito mais importante. Então, quando a Elke, nos anos 80, resolve voltar para fazer o bronze não está mais na moda. Então, ela fica um pouco colocada. Não importa que o bronze seja maravilhoso, entendeu? Ah, não está. Então, as pessoas, sabe? Então, tem uma perversidade no circuito de arte que agora, nesse momento, tem um imbricamento com o mercado de arte como nunca teve antes, né? Para o bem e para o mal. Né? É bom para os artistas, porque afinal o artista tem que vender, né? Senão não é, mas tem um imbricamento, às vezes, um pouco pernicioso. Né? Tá? Então, eu acho que a obra da Elke acabou caindo um pouco nessa questão. Eu não vejo que a obra da Elke esteja esquecida porque ela era mulher. Eu vejo que é porque ela era uma artista dos anos 70, desse período que está realmente muito esquecido. Tá? E aí, terminando aqui, uma fotinho dela com 15 anos, quando ela foi trabalhar com o Railmar, né? E aí eu queria contar para vocês uma coisa que eu não tinha percebido, que eu fiz a exposição, não percebi, e só percebi quando eu estava preparando essa palestra para cá. E por que eu descobri? Eu resolvi tentar descobrir por que, como é que era, porque eu vi naquele apontamento que ela faz, o vitral, que ela coloca vidro antique. Aí eu resolvi descobrir o que era esse vidro antique.
E aí fui puxando o fio, aí eu descobri que o vidro antico é um tipo de vidro especial e que, inclusive, os arquitetos da Catedral de Blumenau tinham pensado em trazer da Alemanha, até que eles descobriram um alemão que fazia no Brasil, que era o Rama, que fazia esse vidro. E qual que é a característica desse vidro? Uma das principais das características desse vidro antico é que ele permite que o artista, quando está trabalhando com o vidro, coloque incisões, coloque elementos dentro do vidro que você consegue enxergar. E aí, quando eu vi isso, me dei conta que a Elke começou trabalhando com os vitrais e terminou trabalhando com os cristais, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Foi um percurso, mas foi uma delícia de fazer. É isso. Quem tem uma pergunta? Perguntas? Alguém quer fazer um? Do Bara também está nessa turma. Então, todo mundo tem um... Você sabe que o Baravelli é meu primo. O Baravelli é meu primo por pai de mãe. Mas é outro artista. Tem um monte, não é só esse. Todos os artistas, né, maravilhosos. Né? Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Uma pergunta assim, quando ela volta para o bronze, vamos dizer, ela faz peças únicas, né? Dizem que ela era muito cuidadosa com as reproduções, que algumas peças ela fez mais de uma, mas que ela tinha a preocupação de fazer segundo os padrões internacionais de reprodução, que são 3 peças, né? Tem toda uma... Então, talvez existam 3. Talvez existam. Eu acho difícil, porque é uma produção muito grande, cara. Só se ela tivesse uma demanda extraordinária é que justificaria. E esses moldes desapareceram? Pois é, não sei. Aí eu já não sei te responder. Não sei, é uma coisa... Talvez a Dayana saiba. Eu vou ajudar a Denise. Tem uma escultura ali que tem assinatura 2x3. Provavelmente ela fez 3, né? Essa é a segunda que está aqui. E tem uma escultura ali que tem uma igualzinha no Museu de Arte Chapecó, que é aquela do busto masculino, né? Então, ela tem eles multiplicados. São 3, né? Isso. Que é essa coisa internacional. E sobre os moldes, não se tem nem informação onde ela fazia a fundição, né? Porque o material... Provavelmente ela ia em alguma oficina que ajudava ela a fazer, como outros trabalhos dela também, tipo a vinil, onde era costurado, a armação dentro, né? Ela tinha outras pessoas que a ajudavam. Bom, Denise, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Assim, de forma assim muito carinhosa, né? Primeiro, foi uma coisa muito bacana conhecer você, né? Se vocês tiveram oportunidade, nós convivemos aqui com todo esse período, uma semana agora e anteriormente quando a Denise esteve, e ela realmente o trabalho dela e a postura e o profissionalismo encantou a todos, né? Então a gente quer te agradecer muito por isso, assim, foi uma honra para o Instituto tê-la você com a gente, e então eu queria dizer o nosso muito obrigado. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, quer dizer, quando uma menina de 18 anos, quando ela vai para a Alemanha, nós estamos falando isso em 58, né? São 13 anos após o término da guerra, né? Bom, se a gente sabe como está a Alemanha hoje ainda, Berlim, que a gente vê ainda aqueles edifícios históricos, ainda com furos, né, de balas, ainda estão presentes, como seria a Alemanha naquele período, né, de 58, né? E que influência, digamos, dessa mudança de saída de Blumenau, né, uma cidade conservadora, né, com predomínio, né, alemão, e vai para um país, digamos, em que a destruição da guerra está muito presente, né?
Se isso tem algum momento que você pressente na obra dela que possa ter uma conversa com essa, ou alguma influência, digamos, desse período, né? Porque é impossível que um artista com sensibilidade, né, passe incólume, né, por uma condição, né, de uma presença, digamos, tão importante, né, do sentimento daquele momento, né? Então, eu não sei se você pressentiu isso, se a Daiane também pressentiu, se tem algum momento, quando você vê uma figura, quando algo que você vê dela... Diana que deve saber, que tá trabalhando com os diários dela, né? Eu, antes de responder, eu vou fazer um comentário sobre, né, a sua fala. Eu fico muito emocionada, porque o trabalho que eu tenho de década já sobre a Elke, e ver a Denise falando sobre ela, né, é fruto também do meu trabalho, então é tão bonito isso. Eu fiquei super lisonjeada e feliz. E você é muito generosa, assim. Então, parabéns pelo trabalho. Estava em boas mãos a curadoria. Eu estou fazendo a transcrição do diário dela, de 57 a 59, então é bem o período que ela está se tornando artista, né? Ela é uma adolescente, saindo de Blumenau, conhece o Hellmaier e vai para Porto Alegre, fica 3 meses com ele. Isso sempre acompanhada, né, de alguém da família, principalmente a mãe dela. E depois ela vai, então, para a Alemanha, vai no mês de setembro, se eu não me engano, e fica lá 45 dias para fazer os testes, para então entrar na Academia de Belas Artes. E lá ela conhece, só que no diário ela não fala muito dessa relação pós-guerra. O que ela fala é que aqui ainda está tudo em ruínas, mas não tem muitos sentimentos dela em relação a isso, né? Ela fica muito empolgada em ser artista e de aprender sobre as artes. Então, o diário dela traz muito isso e essas novas amizades que ela vai fazendo. Mas depois, quando ela é entrevistada nos anos 80, ela vai retomar, né, essa memória dos anos 50, e aí ela fala que foi um momento muito difícil para ela, que ela estava muito para baixo, que ela se auxiliava nos desenhos, né, e ficava muito reclusa, enfim, mas não tem muito essa relação direta com o pós-guerra no diário dela, né. E eu acho também que eu não vejo também muito na obra dela. Eu acho que a obra da Elke deve mais ao Mário Cravo do que às idas dela à Alemanha. Pelo menos nesse momento que ela começa de escultura, eu acho que a diferença que tem do tempo que ela desenha na Alemanha para quando ela começa a fazer as esculturas depois do Mário Cravo, eu acho que, na verdade, ele é que deu realmente a estrutura para ela, né? E essa questão da brasilidade, que ele começa a levantar, porque ela era uma menina criada em Blumenau, praticamente falando alemão em casa o dia inteiro. Ela vivia praticamente numa colônia alemã, né? E aí ela vai para a Alemanha, que esse é um choque, geralmente, para o pessoal que estuda alemão aqui, e vai para a Alemanha é um choque total, porque é uma realidade completamente diferente. Mas eu acho que quando ela vai para a Bahia, e ela diz isso, né, tem uma entrevista dela muito interessante. Como é o nome do... Schultz? Carlos Altschultz. Altschultz, né? Ela dá uma entrevista para ele, também acho que é nos anos 80, né? Essa entrevista é muito interessante, porque ela fala sobre os vários períodos, né? É um momento, ela diz que ela gostava, aparentemente, eles se encontraram várias vezes, ele conversou muito com ela e depois é que ele fez a entrevista, né? Então, a gente sente que tem uma certa cumplicidade ali na conversa. E ela fala, então, isso, o quanto que foi importante o Mário Cravo e essa descoberta do Brasil. Ela diz que ela só foi descobrir o Brasil quando ela foi na Bahia trabalhar com o Mário Cravo. Aí que ela entendeu o que era o Brasil, né? Tanto que quando ela volta da segunda vez da Alemanha, ela volta com essa ideia de trabalhar com a cor, né? Ela diz isso literalmente, eu queria a cor, né? Depois de ficar tanto tempo num lugar cinzento, né? Eu não sei se, assim,
colecionador ele fantasia um pouco, né? Porque você convive com as obras tanto tempo, né? Você está olhando, vendo, parece aquele filme em algum lugar do passado, né? Que você fica olhando, né? Aquele retrato. Então, assim, parece que às vezes as obras assim conversam com a gente, às vezes diferente, né? Formas de interpretação. Eu, às vezes, olhando assim constantemente, os anos todos que as obras passaram comigo, eu fiz um roteiro que possa ser fantasioso em relação à obra dela. E acredito que isso muitos colecionadores fazem, né? Que é Pode acreditar. a maioria, né? Que é porque, por exemplo, quando você faz as conexões de alguns desenhos e também com as etapas da vida dela, parece que a obra dela, quando você diz assim, se apoiou no Mário Cravo, né, tal. Eu vejo assim que artistas têm leituras da sua obra que são, vamos dizer, o concretista, tal, mas eu vejo na obra da Elke uma expressão, digamos, da linha da vida dela, assim, sabe, né? Digamos que ela vai trabalhando, digamos, nos bronze, momentos, inclusive, que ela está passando pessoal, né? Que é a fragmentação do corpo, que aquilo pode ser quando ela se separa, né? Quer dizer, a fragmentação da mulher, os troncos como uma resistência, né? Como uma resistência feminina. Então, eu penso que existe coisas dentro da obra dela que a gente talvez precisasse, não sei, estudar mais e entender o que ela... Né? Porque talvez ela não transmitisse isso, como você diz, ela não transmite, mas o sentimento, né? Cada vez que eu vejo um tronco, eu penso em resistência, né? Que é a resistência feminina, a resistência da mulher, o que ela passou. Vejo os casais, eu vejo a ausência do parceiro, por exemplo, né? Numa peça. Então, eu vejo um indivíduo, né? Assim, quase que, né? Deitado, né? Assim, numa condição... quase que assim petrificado, né, como se estivesse ali há muito tempo. Então, eu acho que a obra dela, porque quando se fala, por exemplo, porque o bronze já se fez, né, eu penso que ela usou esse elemento que já se fez no passado para expressar o sentimento dela, digamos assim, né, de coisas que ela estava passando. E eu vejo, quando eu olho a obra dela, eu vejo um percurso da vida dela, de tudo aquilo que ela fez. Então, assim, talvez, como disse, é a fantasia do colecionador, mas é a fantasia que ele gosta. Outra leitura. Claro, né? Eu acho que tem várias leituras diferentes possíveis. Sim. Né? Não, pois mas isso não está escrito, né? Isso está simplesmente imaginado. Né? Mas eu acho que a obra da Elke tem um componente, sim, muito grande, autobiográfico, mas de uma maneira geral, de todos os artistas, né? A vida e obra são muito conectadas, né? Gente, obrigada por terem vindo. Fiquei muito feliz com o quórum aqui da palestra. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.